Bom, vou falar agora sobre o capítulo 3, são conceitos, de responsabilidade corporativa dentro do módulo de integração de questões ESG, a análise de investimentos. É o módulo 8, se não me engano. Qual o contexto, da responsabilidade corporativa? Você começa a ouvir falar de questões de responsabilidade corporativa na ECO 92, no Rio de Janeiro, Começou a haver uma pressão maior da sociedade civil em cima das empresas, e dos governos também em relação às questões socioambientais, que claramente durante mais de século, sofria impactos de falta de planejamento do relacionamento entre as empresas na condução das atividades econômicas, provocando o que a gente falou lá no capítulo 2, a questão das externalidades negativas. As questões ESG, elas emergem no meio corporativo simplesmente porque as pessoas não se preocuparam com as externalidades negativas que as atividades empresariais e industriais provocam. Então houve aí uma sistematização do pensamento, em geração de um conhecimento comum sobre os impactos das questões ESG, sobre as atividades, e o relacionamento das empresas deu origem ao conceito de responsabilidade corporativa, Então, do inglês Corporate Social Responsibility. Tá certo. Aqui no Brasil você tem o IBGC com seu guia de sustentabilidade, e também tem o guia de governança corporativa, que também ajuda nisso aí. O guia de sustentabilidade para empresas, ele reforça o foco das questões ESG no posicionamento estratégico de longo prazo das corporações, colocando-as no rol dos drivers corporativos de geração de valor econômico de mercado. O que é interessante? É a história do risco-oportunidade, o conceito japonês, Tanto é que o símbolo, são dois símbolos. Risco vem junto à oportunidade. É exatamente o que acontece com as questões ESG. Da mesma forma que pode ser um fator crítico de sucesso, que a sua falta pode causar danos irreparáveis, a sua presença marcante de forma profissional, incisiva e sincera, e honesta, pode fazer com que a empresa realmente se destaque positivamente. Então, empresas que têm as questões ESG no seu DNA, no seu dia a dia, onde são apontados os problemas e as soluções são colocadas para moer, como dizem no Nordeste, ou seja, as soluções são colocadas para serem implantadas, você tem já um reposicionamento positivo, uma reputação que gera valor para a empresa. É interessante essa história. Então acaba virando um driver, como se fala hoje em dia, no setor ESG, as pessoas começam a falar muito nessa história de driver corporativo de geração de valor. Então, a questão ESG que pode se tornar um driver corporativo de geração de valor para a empresa. Exemplo, investimento em projetos sociais que incentivam a educação básica, por exemplo, que passa a gerar externalidade positiva na sua comunidade, Então isso pode ser um driver corporativo de geração de valor. E globalmente a presença marcante do World Business Council for Sustainable Development, que congrega mais de 200 empresas em 35 países que atuam em mais de 20 setores da economia. Bom, o que você tem de modelo para avaliar o nível de responsabilidade corporativa das empresas? Você tem dois, dois que estão no conteúdo programático. Primeiro é o TBL, que é o Triple Bottom Line, do John Elkington. Em 1998 ele apresentou esse modelo com 3 bases que devem ser
olhada sempre, né? Que são as bases de ambiental, social e econômico, né? Formando o tripé, e que dá suporte a todas as atividades corporativas, né? Que temos pela frente. Ele se baseia nos 3 P's, que é People, Planet e Profit, não se esquecendo de não se deixando focar somente numa, né? Que seriam, por exemplo, o Profit. Não, se tem que olhar o Planet e o People, porque o planeta ele estabelece limites também, né? E é interessante a gente ver a história dos limites em que cada grupo representa, exatamente nesse modelo, que é um modelo um pouco mais completo. Ele deixa mais claro que o meio ambiente ele dita a regra, porque ele limita sociedade e economia. E economia depende de sociedade e meio ambiente, mais do que o meio ambiente depende da economia. A ONG sueca, né, The Natural Step, apresentou em 2009 esse modelo, que quis reforçar a ideia de que a economia, na verdade, ela é dependente da sociedade, e essas duas dependem dos recursos e das limitações do meio ambiente, claramente desse jeito, né? Eu acho que olhando esses círculos concêntricos, né, dá pra gente compreender realmente a necessidade de mudança de postura, porque quando você começa a visualizar a economia dentro, né, das limitações de sociedade e meio ambiente, você no seu dia a dia você acaba esquecendo e achando que a economia é que dita a regra. Na verdade não é. Você pode pegar todos os problemas da economia dos últimos 2 anos, foram problemas influenciados por meio ambiente, por exemplo, pandemia, doenças, acabou com a economia. Questões sociais, de disputas, brigas, litígios, também limitam a economia, né? Então esse mapa avaliativo, né, TNS, The Natural Step, talvez seja o melhor de todos. Você tem aí o trabalho do Bob Willard, 2012, em que ele separou 5 grandes níveis de adoção de melhores práticas ESG. Desde o que ele chama de pré-compliance, que eu chamaria de anti-compliance, até o estágio 5, que é o propósito, paixão de mudar, né? O pré-compliance, que na verdade é um anti-total, são empresas que estão nesse estágio. Que empresas são essas? São empresas que têm como norma sistemas extremamente corruptos. As empresas procuram atalhos, regras e melhores práticas, né? E elas atuam de forma deliberada e pensando em modos de não serem pegos em casos de fuga da legislação ou práticas exploratórias que trapaceiam os mercados que atuam. Então são aqueles descarados, são aqueles criminosos descarados. Estágio 2, o estágio do compliance. Começa a haver obediência aos padrões trabalhistas, ambientais e segurança do trabalho. A empresa possui sistemas e políticas, mas não se atenta às externalidades do seu processo positivo. Quer dizer, a política é para inglês ver. É a linha base de integração das ações ESG, a governança corporativa, a gestão corporativa. 3. Além do compliance, movimento voluntário de companhias que percebem que podem reduzir custos e obter vantagens a partir da adoção de práticas como as da ecoeficiência. Bom, peraí, que eu estava pegando aqui no material, mas está certo. Além do compliance, movimento voluntário de companhias que percebem que podem reduzir custos e obter vantagens a partir da adoção de práticas como ecoeficiência. O problema, sim, tá aqui, ó. O problema é que eles são focados no curto prazo.
É o além do compliance, estágio 3. Então o estágio 4 seria melhor e o 5 também. Os interesses dos stakeholders são considerados de forma prioritária e a companhia aproveita suas vantagens competitivas por suas práticas relacionadas a questões ESG. Produtos e serviços consideram essas questões desde a fase de separação de planejamento e abrange todo o seu ciclo de vida. Propósito, paixão, muitas companhias do estágio 5 não passam pelos outros estágios, elas já nascem com esse sentido, né, com essa pegada. Tem aqui, nasce e operam dessa forma por questões de propósito e de valor de seus fundadores executivos. Exemplos de diversos setores são dados pelo autor. The Body Shop. Setor de cosméticos, interface flor, douradora, produtora de carpetes, entre outros. Então, basicamente essa ideia dos 5 estágios, né? Vamos segurar por aqui, são capítulos curtos, esse material é bem direto. E não parou, deixa eu parar aqui.